Antes de iniciar, ajuste seus fones, tenha o livro em mãos e entre neste círculo de saber. Que cada palavra seja uma chama acesa, iluminando os mistérios que aguardam por você. Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi. Introdução. Através do véu de todas as alegorias hieráticas e místicas dos antigos dogmas. Através das trevas e provas bizarras de todas as iniciações. Sob o selo de todas as escrituras sagradas. Nas ruínas de Nínive ou Tebas, sobre as pedras carcomidas dos antigos templos e a face escurecida das esfinges da Síria e do Egito, nas pinturas monstruosas ou maravilhosas que produzem para o crente da Índia e as páginas sagradas dos Vedas, nos emblemas estranhos dos nossos velhos livros de alquimia, nas cerimônias de recepção praticadas por todas as sociedades misteriosas, encontram-se os traços de uma doutrina em toda parte a mesma e em toda parte escondida cuidadosamente. A filosofia oculta parece ter sido a nutriz ou matriz de todas as forças intelectuais, a chave de todas as obscuridades divinas, e a rainha absoluta da sociedade, nos tempos em que era exclusivamente reservada à educação dos padres e dos reis. Ela reinava na Pérsia com os magos, que um dia pereceram como perecem os senhores do mundo, por terem abusado do seu poder. Ela dotara a Índia das tradições mais maravilhosas e de um incrível luxo de poesia, graça e terror nos seus emblemas. Ela civilizara a Grécia aos sons da lira de Orfeu. Ela escondia o princípio de todas as ciências e de todos os progressos do espírito humano nos cálculos audaciosos de Pitágoras. A fábula estava cheia dos seus milagres, e a história, quando procurava juizar sobre esta potência incógnita, se confundia com a fábula. Ela abalava ou fortalecia os impérios pelos seus oráculos, fazia empalidecerem os tiranos nos seus tronos e dominava todos os espíritos pela curiosidade ou pelo temor. A esta ciência, dizia a multidão, nada é impossível. Ela manda nos elementos, sabe a linguagem dos astros e dirige a marcha das estrelas. A lua, à sua vez, cai ensanguentada do céu. Os mortos se endireitam no seu túmulo e articulam com palavras fatais o sopro do vento noturno que sibila nos seus crânios. Senhora do amor ou do ódio, a ciência pode dar à vontade, aos corações humanos, o paraíso ou o inferno. Ela dispõe à vontade de todas as forças e distribui a seu bel prazer a beleza ou a fealdade. Ela muda, com a varinha de Circe, os homens em brutos e os animais em homens. Ela dispõe até da vida ou da morte, e pode conferir aos seus adeptos a riqueza pela quintessência e seu elixir composto de ouro e luz. Eis o que for a magia desde Zoroastro até Manes, desde Orfeu até Apolônio Tiana, quando o cristianismo positivo, triunfando enfim dos belos sonhos e das gigantescas aspirações da escola de Alexandria, ousou fulminar publicamente com seus anátemas esta filosofia, e a reduziu, assim, a ser mais oculta e mais misteriosa que nunca. Aliás, corriam, a respeito dos iniciados ou adeptos, murmúrios estranhos e alarmantes. Estes homens em toda parte estavam rodeados de uma influência fatal. Matavam ou faziam enlouquecer os que se deixavam arrastar pela sua melíflua eloquência ou pelo prestígio do seu saber. As mulheres quem amavam tornaram-se estriges, os seus filhos desapareciam nos seus conventículos noturnos, e com estremecimento se falava, em voz baixa, de sangrentas orgias e abomináveis festins. Tinham sido encontrados ossos nos subterrâneos dos antigos templos, uivos tinham sido ouvidos durante a noite, as searas definhavam e os rebanhos ficavam lânguidos quando o mago tinha passado. Doenças que desafiavam a arte da medicina apareceram, às vezes, no mundo, e era sempre, diziam, sob o olhar envenenado dos adeptos. Enfim, um grito universal de reprovação se elevou contra a magia, de que só o nome se tornou um crime, e o ódio do vulgo se formulou por esta sentença: os magos ao fogo, como disseram séculos antes, os cristãos aos leões. Ora, a multidão nunca conspira senão contra as potências reais. Ela não tem a ciência do que é a verdade, mas tem o instinto do que é forte. Estava reservado ao século XVIII rir-se ao mesmo tempo dos cristãos e da magia, preocupando-se com as homilias de Jean-Jacques e os prestígios de Cagliostro. Todavia, no fundo da magia há a ciência, como no fundo do cristianismo há o amor,
e, nos símbolos evangélicos, vemos o Verbo encarnado ser, na sua infância, adorado por 3 magos que uma estrela guia, o ternário e o signo do microcosmo, e recebe deles o ouro, o incenso e a mirra, outro ternário misterioso, sob cujo emblema estão contidos alegoricamente os mais elevados segredos da Cabala. O cristianismo não devia, pois, dedicar ódio à magia, mas a ignorância humana sempre tem medo do desconhecido. A ciência foi obrigada a ocultar-se para escapar às agressões apaixonadas de um amor cego. Ela se envolveu em novos hieróglifos, dissimulou seus esforços, disfarçou suas esperanças. Então foi criada a algaravia da alquimia, contínua decepção para o vulgo, alteração de ouro e linguagem viva somente para os verdadeiros discípulos de Hermes. Coisa singular! Existe entre os livros sagrados dos cristãos 2 obras que a Igreja Infalível não tem a pretensão de compreender e nunca tenta explicar: a profecia de Ezequiel e o Apocalipse, 2 clavículas cabalísticas, reservadas, sem dúvida, no céu aos comentários dos reis magos, livros fechados com 7 selos para os crentes fiéis, e perfeitamente claros para o infiel iniciado nas ciências ocultas. Um outro livro existe ainda, mas esse, ainda que, de algum modo, seja popular e que possa ser encontrado em toda parte, é o mais oculto e o mais desconhecido de todos, porque contém a chave de todos os outros, está na publicidade sem ser conhecido pelo público. Não se pensa encontrá-lo onde está e perderiam muito tempo em procurá-lo onde não está, se desconfiassem da sua existência. Este livro, talvez mais antigo que o de Enoque, nunca foi traduzido, e é inteiramente escrito em caracteres primitivos e em páginas separadas com as tabuletas dos antigos. Um sábio distinto revelou, sem que o tenham notado, não precisamente seu segredo, mas a sua antiguidade e singular conservação. Um outro sábio, porém de espírito mais fantástico do que judicioso, passou 30 anos a estudar esse livro, e somente suspeitou da sua importância. Com efeito, uma obra monumental e singular, simples e forte como as pirâmides, e, por conseguinte, duradoura como elas. Livro que resume todas as ciências e cujas combinações infinitas podem resolver todos os problemas. Livro que fala fazendo pensar, inspirador e regulador de todas as concepções possíveis, talvez a obra-prima do espírito humano e, certamente, uma das mais belas coisas que a antiguidade nos deixou, Clavículas Universais, cujo nome só foi compreendido e explicado pelo sábio iluminado Guilherme Postello, texto único, do qual somente os primeiros caracteres arrebataram o espírito religioso de Saint Martin e teriam dado a razão ao sublime e infeliz Swedenborg. Mais tarde falaremos desse livro, e a sua explicação matemática e rigorosa será o complemento e a coroa do nosso consciencioso trabalho. A aliança original do cristianismo e da ciência dos magos, se for bem demonstrada, não será uma descoberta de medíocre importância, e não duvidamos que o resultado de um estudo sério da magia e da cabala leve os espíritos sérios à conciliação, considerada até agora como impossível, da ciência e do dogma, da razão e da fé. Dissemos que a Igreja, cujo atributo principal é ser depositária das chaves, não pretende ter as do Apocalipse ou das visões de Ezequiel. Para os cristãos e na sua opinião, as clavículas científicas e mágicas de Salomão estão perdidas. Todavia, é certo que, no domínio da inteligência governada pelo Verbo, nada se perde do que é escrito. Somente as coisas que os homens cessam de entender não existem mais para eles, ao menos como Verbo. Elas entram, então, no domínio dos enigmas e do mistério. Aliás, a antipatia e até a guerra declarada da Igreja Oficial contra tudo que entra no domínio da magia, que é uma espécie de sacerdócio pessoal e emancipado, provém de causas necessárias e até inerentes à constituição social e hierárquica do sacerdócio cristão. A Igreja ignora a magia, porque deve ignorá-la ou perecer, como nós o provaremos mais tarde. Ela nem ao menos reconhece que o seu misterioso fundador foi saudado no seu berço por 3 magos, isto é, pelos embaixadores hieráticos das 3 partes do mundo conhecido, e dos 3 mundos analógicos da filosofia oculta. Na escola de Alexandria, a magia e o cristianismo quase que se dão a mão, sob os auspícios de Amoníos Sácras e Platão.
O dogma de Hermes se acha quase inteiro nos escritos atribuídos a Diniz, o Areopagita. Sinésio traça o plano de um tratado dos sonhos, que mais tarde devia ser comentado por Cardan, e compõe hinos que poderiam servir à liturgia da igreja de Swedenborg, se uma igreja de iluminados pudesse ter uma liturgia. É também esta época de abstrações ardentes e logomaquias apaixonadas que é preciso reatar o reino filosófico de Juliano, denominado o apóstata, porque na mocidade fizera contra a vontade, profissão do cristianismo. Todos sabem que Juliano teve a desdita de ser um herói de Plutarco fora de tempo, e foi, se é permitido falar assim, o Dom Quixote da cavalaria romana, mas o que todos não sabem é que Juliano era um iluminado e um iniciado de primeira ordem. É que ele acreditava na unidade de Deus e no dogma universal da Trindade. Numa palavra, é que ele, de nada mais do velho mundo tinha saudade, a não ser dos seus magníficos símbolos e das suas muito graciosas imagens. Juliano não era um pagão, era um gnóstico imbuído de alegorias do politeísmo grego e que tinha a infelicidade de achar o nome de Jesus Cristo menos sonoro que o de Orfeu. Nele, o imperador pagou pelos gostos do filósofo e do retórico, e depois que deu a si próprio o espetáculo e o prazer de inspirar como Epaminondas, com frases de Catão, teve, na opinião pública, já inteiramente cristã, anátemas por oração fúnebre e um epíteto infamante por última celebridade. Passemos por cima das pequenas coisas e dos pequenos homens do Baixo Império e chegamos à Idade Média. Tomai, pegai este livro, lede na 7ª página, depois assentai-vos no manto que vou estender e de que poremos uma ponta sobre os nossos olhos. A vossa cabeça gira, não é verdade, e vos parece que a terra foge debaixo de vossos pés? Ficai forme e não olheis. A vertigem cessa, chegamos. Levantai-vos e abri os olhos, mas deixai de fazer qualquer sinal e de falar qualquer palavra de cristianismo. Estamos numa paisagem de Salvator Rosa. É um deserto atormentado que parece repousar depois da tempestade. A lua não aparece mais no céu, não vedes, porém, as estrelas dançarem no tojal? Não ouvis voarem, ao redor de vós, pássaros gigantescos que, ao passar, parecem murmurar palavras estranhas? Aproximemo-nos em silêncio desta encruzilhada nos rochedos. Uma rouca e fúnebre trombeta se faz ouvir, tochas pretas estão acesas em todos os lados. Uma assembleia tumultuosa se aperta ao redor de uma cadeira vazia, olham e esperam. Imediatamente, todos se prosternam e murmuram, Ei-lo! Ei-lo! É ele! Um príncipe de cabeça de bode chega, pulando, sobre o trono, volta-se, abaixando-se, apresenta à assembleia uma figura humana a quem todos veem, com uma vela preta na mão, fazer saudação e dar um beijo, depois ele se endireita com um riso estridente e distribui ouro, instruções secretas, medicinas ocultas e venenos. Durante este tempo são acesos fogos, o pau de alno e feto são queimados juntos com ossos humanos e a banha de supliciados. Druidisas coroadas de aipo silvestre e verbena sacrificam com foicinhas de ouro crianças subtraídas ao batismo e preparam horríveis ágapes. As mesas estão postas, os homens mascarados se colocam ao lado das mulheres seminuas, e começa-se o festim das bacanais, nada falta, exceto o sal, que é o símbolo da sabedoria e da imortalidade. O vinho corre em borbotões, e deixa manchas semelhantes às do sangue, os propósitos obscenos e as loucas carícias começam, eis que toda a assembleia está cheia de vinho, crimes, luxúria e canções, levantam-se em desordem e correm a formar as rodas infernais. Chegam, então, todos os monstros da lenda, todos os fantasmas do pesadelo, enormes sapos embocam a flauta às avessas, e sopram apertando as coxas com os pés, escarabeus coxos entram na dança, caranguejos tocam castanholas, crocodilos fazem berimbaus das suas escamas, elefantes e mamutes chegam vestidos em forma de cupido e levantam as pernas dançando. Depois, as rodas fora de si, se rompem e se dispersam. Cada dançador arrasta, uivando, uma dançadora desgrenhada. As lâmpadas e candeias de sebo humano se extinguem, esfumaçando na sombra. Ouvem-se cá e acolá gritos, gargalhadas, blasfêmias e despropósitos. Vamos,
acordai-vos e não façais o sinal da cruz, eu vos trouxe à vossa casa e estáis no vosso leito. Estais um pouco fatigados, um pouco impressionado até, pela vossa viagem e vossa noite, mas vistes uma coisa de que todos falam sem conhecer, sois iniciado em segredos terríveis como os do antro de Trofonio, assististes do sábado. Resta-vos agora, não ficar louco, e manter-vos, num temor salutar da justiça, a uma distância respeitosa da igreja e das suas fogueiras. Quereis ver ainda alguma coisa menos fantástica, mais real e até verdadeiramente mais terrível? Eu vos farei assistir ao suplício de Jacques de Mola e dos seus cúmplices ou dos seus irmãos no martírio. Mas, não vos enganeis e não confundais o culpado com o inocente. Os templários adoram realmente Bafômio? Deram um beijo humilhante na face posterior do bode de Mendes? Qual era, pois, esta associação secreta e poderosa que pôs em perigo a Igreja e o Estado, e que matam sem ouvi-la? Nada julgueis levianamente, são culpados de um grande crime, deixaram os profanos verem o santuário da antiga iniciação, colheram ainda uma vez e repartiram entre si, para tornarem-se, assim, senhores do mundo, os frutos da ciência do bem e do mal. A sentença que os condena vem do mais alto que do próprio tribunal do Papa ou de Rei Felipe, o Belo. Desde o dia em que comeres deste fruto, serás ferido de morte, tinha dito o próprio Deus, como veremos no livro do Gênesis. Que é que se passa, pois, no mundo, e por que os padres e reis tremeram? Que poder secreto ameaça as tiaras e coroas? Eis aqui alguns loucos que correm de país em país, e que escondem, dizem eles, a pedra filosofal sobre os restos da sua miséria. Podem mudar a terra em ouro e falta-lhes asilo e pão. A sua fronte é cingida por uma auréola de glória e um reflexo de ignomínia. Um achou a ciência universal, e não sabe como morrer para escapar às torturas do seu triunfo. É o majorcano Raimundo Lulo. Outro cura com remédios fantásticos as doenças imaginárias e dá adiantadamente um desmentido formal ao provérbio que estabelece a ineficácia de um cautério numa perna de pau. É o maravilhoso Paracelso, sempre bêbado e sempre lúcido como os heróis de Rabelais. Aqui, é Guilherme Postelo, que escreveu ingenuamente aos padres do Concílio de Trento, porque achou a doutrina absoluta, escondida desde o começo do mundo, e que ele demora em fazer-lhes participar. O concílio nem mesmo se inquieta do louco, não se digna condená-lo, e passa ao exame das graves questões da graça eficaz e da graça suficiente. Aquele que vemos morrer pobre e abandonado é Cornélio Agripa, o menos mágico de todos, e aquele que o vulgo se obstina em tomar pelo mais feiticeiro, porque, às vezes, era satírico e mistificador. Que segredo, pois todos estes homens levam ao seu túmulo. Por que os admiram, sem os conhecer? E por que são eles iniciados nessas terríveis ciências ocultas de que a Igreja e a sociedade têm medo? Por que sabem o que os outros homens ignoram? Por que dissimulam o que cada qual tem desejo ardente de saber? Por que estão investidos de um terrível e desconhecido poder? As ciências ocultas. A magia. Eis aí duas palavras que vos dizem tudo o que podem vos fazer pensar ainda mais. De homine recibilie busdam aliis. Que era, pois, a magia? Qual era, pois, o poder destes homens tão perseguidos e tão altivos? Por que, se eram tão fortes, não foram vencedores dos seus inimigos? Por que, se eram insensatos e fracos, lhes faziam a honra de os temer tanto? Existe uma magia, existe uma ciência oculta que seja verdadeiramente um poder e que opere prodígios capazes de fazer concorrência aos milagres das religiões autorizadas? A estas duas perguntas principais responderemos com uma palavra e por um livro. O livro será a justificação da palavra, e esta palavra é ela. Sim, existiu e existe ainda uma magia poderosa e real. Sim, tudo o que as lendas disseram era verdade, somente que aqui, e ao contrário do que de ordinário acontece, as exagerações populares não só estavam afastadas, como também abaixo da verdade. Sim, existe um segredo formidável, cuja revelação já derrubou um mundo, como o atestam as tradições religiosas do Egito, resumidas simbolicamente por Moisés, no começo do Gênesis.
Este segredo constitui a ciência fatal do bem e do mal, e o seu resultado, quando é divulgado, é a morte. Moisés o representa sob a figura de uma árvore que está no centro do paraíso terrestre, e que está perto, e até ligada pelas suas raízes à árvore da vida. Os 4 rios misteriosos têm a sua fonte ao pé desta árvore, que é guardada pela espada de fogo e pelas 4 formas da esfinge bíblica, o querubim de Ezequiel. Aqui devo parar, temo já ter falado demais. Sim, existe um dogma único, universal e imperecível, forte como a razão humana, simples como tudo que é grande, inteligível como tudo que é universal e absolutamente verdadeiro, e este dogma foi o pai de todos os outros. Sim, existe uma ciência que confere ao homem prerrogativas em aparência sobre-humanas, elas tal como as acho enumeradas no manuscrito hebreu do século XVI. Eis aqui, agora, quais são os privilégios e poderes daquele que tem na sua mão direita as clavículas de Salomão e na esquerda o ramo de amendoeira florida. Aleph, vê Deus face a face, sem morrer, e conversa familiarmente com os 7 gênios que mandam em toda a milícia celeste. Bet, está acima de todas as aflições e de todos os temores. Gimel, reina com o céu inteiro e se faz servir por todo o inferno. Dalet, dispõe da sua saúde e da sua vida e pode também dispor das dos outros. E não pode ser surpreendido pelo infortúnio, nem atormentado pelos desastres, nem vencido pelos inimigos. Val, sabe a razão do passado, do presente e do futuro. Zain, tem o segredo da ressurreição dos mortos e a chave da imortalidade. São estes os 7 grandes privilégios. Eis os que seguem depois. Shet, achar a pedra filosofal. Tete, ter a medicina universal. Iod, conhecer as leis do movimento perpétuo e poder demonstrar a quadratura do círculo. Kaf, mudar em ouro não só todos os metais, mas também a própria terra, e até as imundícies terra. Lamed, dominar os animais mais ferozes, e saber dizer palavras que adormecem e encantam serpentes. Men, possuir a arte notória que dá a ciência universal. Nun, falar sabiamente sobre todas as coisas, sem preparação e sem estudo. Eis aqui, enfim, os 7 menores poderes do mago. Samek, conhecer à primeira vista e fundo da alma dos homens e os mistérios do coração das mulheres. Ain, forçar, quando lhe apraz, a natureza a manifestar-se. Fi, prever todos os acontecimentos futuros que não dependam em um livre-arbítrio superior ou de uma causa incompreensível. Sad, dar de momento e a todos as consolações mais eficazes e os conselhos mais salutares. Kof, triunfar das adversidades. Resh, dominar o amor e o ódio. Skin, ter o segredo das riquezas, serem sempre seu senhor e nunca o escravo. Saber gozar mesmo da pobreza e jamais cair na abjeção nem na miséria. Tal, acrescentaremos a estes setenários, que o sábio governa os elementos, faz cessar as tempestades, cura os doentes, tocando-os, e ressuscita os mortos. Mas há coisas que Salomão selou com o seu tríplice selo. Os iniciados sabem, basta. Quanto aos outros, que riam, creiam, duvidem, ameacem ou tenham medo, que importa a ciência e que nos importa. Tais são, com efeito, os resultados da filosofia oculta, e estamos em condições de não temer uma acusação de loucura ou uma desconfiança de charlatanismo, afirmando que todos estes privilégios são reais. É o que o nosso trabalho inteiro sobre a filosofia oculta terá por fim demonstrar. A pedra filosofal, a medicina universal, a transmutação dos metais, a quadratura do círculo e o segredo do movimento perpétuo, não são, pois, nem mistificações da ciência nem ilusões de loucura, são termos que se devem entender no seu verdadeiro sentido, e que exprimem os diferentes empregos de um mesmo segredo, os diferentes caracteres de uma mesma operação que definimos de um modo mais geral, chamando-a somente a grande obra. Existe também, na natureza, uma força muito mais poderosa que o vapor, e por meio da qual um só homem que pudesse apoderar-se dela e soubesse dirigi-la, transformaria e mudaria a face do mundo.
Esta força era conhecida pelos antigos. Ela consiste num agente universal, cuja lei suprema é o equilíbrio e cuja direção está diretamente ligada com o grande arcano de magia transcendente. Pela direção deste agente pode-se mudar até a ordem das estações, produzir à noite os fenômenos do dia, corresponder num instante de uma extremidade à outra da Terra, ver como Apolônio o que se passa no outro lado do mundo, curar ou ferir à distância, dar à palavra sucesso e repercussão universais. Este agente que apenas se revela sob as pesquisas dos discípulos de Mesmer, é precisamente o que os adeptos da Idade Média chamavam a matéria-prima da grande obra. Os gnósticos faziam dele o corpo ígneo do Espírito Santo, e era ele que era adorado nos ritos do Sabbat ou do templo, sob a figura hieroglífica de Bafomé ou do bode andrógeno de Mendes. Tudo isto será demonstrado. Tais são os segredos da filosofia oculta, tal nos aparece na história da magia. Vejamo-la, agora, nos livros, nas obras, nas iniciações e nos ritos. A chave de todas as alegorias mágicas se acha nas folhas que mencionamos, e que cremos ser obra de Hermes. Ao redor deste livro, que se pode chamar a chave de arco de todo o edifício das ciências ocultas, vêm-se ordenar inúmeras lendas que são ou a sua tradução parcial ou o seu comentário renovado incessantemente, sob 1000 formas diferentes. Às vezes, essas fábulas engenhosas se agrupam harmoniosamente e formam uma grande epopeia que caracteriza uma época, sem que a multidão possa explicar o como ou o porquê. É assim que a história fabulosa do Tozão de Ouro resume. Ocultando-os, os dogmas herméticos e mágicos de Orfeu, e se só remontamos às poesias misteriosas da Grécia, é que os santuários do Egito e da Índia nos espantam de algum modo pelo seu luxo, e nos deixam embaraçados na escolha, no meio de tantas riquezas. Depois nos faz tardar na chegada da Tebaida, esta admirável síntese de todo o dogma presente, passado e futuro, esta fábula, por assim dizer, infinita, que toca, como ao deus de Orfeu, nas duas extremidades do ciclo da vida humana. Coisa estranha! As 7 portas de Tebas, defendidas por 7 chefes que juraram pelo sangue das vítimas, têm o mesmo sentido que os 7 selos do livro sagrado explicado por 7 gênios, e atacado por um monstro de 7 cabeças, depois de ter sido aberto por um cordeiro vivente e imolado no livro alegórico de São João. A origem misteriosa de Édipo, que foi achado suspenso como um fruto ensanguentado numa árvore de Citeron, lembra os símbolos de Moisés e os contos do Gênesis. Ele luta contra seu pai e o mata sem o conhecer, espantosa profecia da emancipação cega da razão sem a ciência, depois chega diante da esfinge. A esfinge, o símbolo dos símbolos, o enigma eterno do vulgo, o pedestal de granito da ciência dos sábios, o monstro devorador e silencioso que exprime, pela sua forma invariável, o dogma único do grande mistério universal. Como o quaternário se muda em binário e se explica pelo ternário? Em outros termos mais enigmáticos e mais vulgares, qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia, e 3 à tarde? Filosoficamente falando, como o dogma das forças elementares produz o dualismo de Zoroastro e se resume pela tríade de Pitágoras e Platão? Qual é a razão última das alegorias e dos números, a última palavra de todos os simbolismos? Édipo responde com uma palavra simples e terrível que mata a esfinge e vai fazer do adivinhador rei de Tebas. A palavra do enigma é o homem. Infeliz, viu muito, porém não tão claro, e logo espiará a sua funesta e incompleta clarividência por uma cegueira voluntária, depois desaparecerá no meio de uma tempestade como todas as civilizações que adivinharam um dia, sem compreender todo o seu valor e todo o seu mistério, a palavra do enigma da esfinge. Tudo é simbólico e transcendental nesta gigantesca epopeia dos destinos humanos. Os 2 irmãos inimigos exprimem a segunda parte do grande mistério completo divinamente pelo sacrifício de Antígona. Depois da guerra, a última guerra, os irmãos inimigos mortos um pelo outro. Capaneu morto pelo raio que desafiava, a Firaus devorado pela terra, são tantas alegorias que enchem de admiração, pela sua verdade e sua grandeza, os que penetram o seu tríplice sentido hierático. Ésquilo, comentado por Ballanche, dá uma bem fraca ideia delas, sejam quais forem as majestades primitivas da poesia de Ésquilo e o belo do livro de Ballanche.
O livro secreto da antiga iniciação não era ignorado por Homero, que traça o seu plano e as principais figuras no século de Aquiles, com minuciosa exatidão. Mas as graciosas ficções de Homero parecem fazer esquecer logo as simples e abstratas verdades da revelação primitiva. O homem prende-se à forma e deixa em esquecimento a ideia, os sinais, multiplicando-se, perdem o seu poder, a magia também, nesta época, se corrompe e vai descer, com os feiticeiros da Tessália, aos mais profanos encantamentos. O crime de Édipo trouxe seus frutos de morte, e a ciência do bem e do mal erige o mal em divindade sacrílega. Os homens, fatigados da luz, se refugiam na sombra da substância corpórea. O sonho do vácuo que Deus enche, logo lhes parece maior que o próprio Deus, e o inferno foi criado. Quando, no curso desta obra, nós nos servimos das palavras consagradas Deus, céu, inferno, saiba-se bem, uma vez por todas, que nós nos afastamos tanto do sentido dado a essas palavras pelos profanos, como a iniciação está separada do pensamento vulgar. Deus, para nós, é o azótea dos sábios, o princípio eficiente e final da grande obra. Explicaremos mais tarde o que estes termos têm de obscuros. Voltemos à fábula de Édipo. O crime do rei de Tebas não é de ter compreendido a esfinge, é de ter destruído o flagelo de Tebas, sem ser assaz puro para completar a expiação em nome do seu povo. Por isso, logo a peste vinda a morte da esfinge, e o rei de Tebas, forçado a abdicar, sacrifica-se aos manes terríveis do monstro, que está mais vivo e mais devorador do que nunca, agora que passou do domínio da forma ao da ideia. Édipo viu o que é o homem, e arranca os seus olhos para não ver o que é Deus. Divulgou a metade do grande arcano mágico, e para salvar seu povo, é preciso que leve consigo ao exílio e ao túmulo a outra metade do terrível segredo. Depois da fábula colossal de Édipo, encontramos o gracioso poema de Psique, de que Apuleio certamente não é o inventor. O grande arcano mágico reaparece, aqui, sob a figura da união misteriosa entre um deus e uma fraca mortal abandonada, sozinha e nua, num rochedo. Psique deve ignorar o segredo da sua beleza ideal, e se olhar para o seu esposo, ela o perderá. Apuleio comenta e interpreta aqui as alegorias de Moisés, mas os Elohim de Israel e os deuses de Apuleio não saíram igualmente dos santuários de Mênfis e de Tebas? Psique é a irmã de Eva, ou antes, é Eva espiritualizada. Todas as duas querem saber, e perdem a inocência para ganhar a honra da prova. Ambas merecem descer aos infernos, uma para levar a antiga caixinha de Pandora, a outra para procurar esmagar a cabeça da antiga serpente, que é o símbolo do tempo e do mal. Ambas cometem o crime que deve ser expiado pelo Prometeu dos tempos antigos e o Lúcifer da lenda cristã, um libertado, outro submetido por Hércules e pelo Salvador. O grande segredo mágico é, pois, a lâmpada e o punhal de Psique, é o pomo de Eva, é o fogo sagrado roubado por Prometeu, é o cetro ardente de Lúcifer, mas é também a cruz santa do Redentor. Sabê-lo bastante para abusar dele ou divulgá-lo, é merecer todos os suplícios. Sabê-lo como se deve saber para servir-se dele e ocultá-lo, é ser senhor do absoluto. Tudo está contido numa palavra e numa palavra de 4 letras, é o tetragrama dos hebreus, e o azote dos alquimistas, é o Tod dos boêmios e o tarô dos cabalistas. Esta palavra expressa de tantos modos, quer dizer Deus para os profanos, significa o homem para os filósofos, e dá aos adeptos a última palavra às ciências humanas e a chave do poder divino, mas só sabe servir-se dela aquele que compreende a necessidade de a não revelar nunca. Se Édipo, em lugar de fazer morrer a esfinge, a tivesse dominado e atrelado ao seu carro para entrar em Tebas, teria sido rei sem incesto, sem calamidade e sem exílio. Se Psique, a força de submissão e carícias, tivesse induzido o amor a revelar a si próprio, ela nunca o teria perdido. O amor é uma das imagens mitológicas do grande segredo e do grande agente, porque exprime, ao mesmo tempo, uma ação e uma paixão, um vácuo e uma plenitude, uma flecha e uma ferida. Os iniciados devem compreender-me, e, por causa dos profanos, não devo dizer muito. Depois do maravilhoso asno de ouro de Apuleio, não achamos epopeias mágicas. A ciência,
vencida em Alexandria pelo fanatismo dos assassinos de Hipatia, se faz cristã, ou antes, se oculta sob véus cristãos com Amonios, Sinésio e o pseudo-autor dos livros de Diniz, o Areopagita. Era preciso, naquele tempo, fazer perdoar os seus milagres pelas aparências da superstição, e a sua ciência por uma linguagem ininteligível. Ressuscitaram a escrita hieroglífica e inventaram os pantáculos e caracteres que resumem uma doutrina inteira num sinal, uma série inteira de tendências e revelações numa palavra. Qual era o fim dos aspirantes à ciência? Procuravam o segredo da grande obra, a pedra filosofal, o movimento perpétuo, a quadratura do círculo, ou a medicina universal, fórmulas que, muitas vezes, os salvava da perseguição e do ódio, fazendo-os taxar de loucura, e todas as quais exprimiam uma das faces do grande segredo mágico, como demonstraremos mais tarde. Esta falta de epopeias dura até o nosso romance da rosa, mas o símbolo da rosa, que exprime também o sentido misterioso e mágico do poema de Dante, é tirado da alta cabala, e é tempo de entrarmos nesta fonte imensa e oculta da filosofia universal. A Bíblia, com todas as alegorias que contém, só exprime de um modo incompleto e obscuro a ciência religiosa dos hebreus. O livro de que falamos e cujos caracteres hieráticos explicaremos, este livro que Guilherme Postelo chama o Gênese de Enoque, existia certamente antes de Moisés e dos profetas, cujo dogma, fundamentalmente idêntico aos dos antigos egípcios, tinha também seu esoterismo e seus véus. Quando Moisés falava ao povo, diz alegoricamente o livro sagrado, punha um véu na sua cabeça, e tirava este véu para falar a Deus. Tal é a causa das pretensas absurdidades da Bíblia, que tanto exercitaram a verve satírica de Voltaire. Os livros eram escritos para lembrar a tradição, e escreviam-nos em símbolos ininteligíveis para os profanos. Aliás, o Pentateuco e as poesias dos profetas eram somente livros elementares, quer de dogma, quer de moral, quer de liturgia. A verdadeira filosofia secreta e tradicional só foi escrita mais tarde, debaixo de véus ainda menos transparentes. É assim que nasceu uma segunda Bíblia desconhecida. Ou antes não entendida pelos cristãos, uma compilação, dizem eles, de numerosas absurdidades. E aqui os crentes, confundidos numa idêntica ignorância, falam como os incrédulos um monumento, dizemos nós, que reúne tudo que o gênio filosófico e o gênio religioso jamais fizeram ou imaginaram de sublime, tesouro rodeado de espinhos, diamante escondido numa pedra bruta e obscura. Os nossos leitores já terão adivinhado que queremos falar do Talmud. Estranho destino dos judeus. Os bodes emissários, os mártires e os salvadores do mundo. Família vivaz, raça corajosa e dura, que as perseguições sempre conservaram intacta, porque ainda não realizou sua missão. As nossas tradições apostólicas não dizem que, depois do declínio da fé entre os gentios, a salvação virá da casa de Jacó, e que então o judeu crucificado, que os cristãos adoraram, porá o império do mundo entre as mãos de Deus seu Pai? Ficamos cheios de admiração, ao penetrar no santuário da Cabala, à vista de um dogma tão lógico, tão simples e ao mesmo tempo, tão absoluto. A união necessária das ideias e dos sinais. A consagração das realidades mais fundamentais por caracteres primitivos, a trindade das palavras, das letras e dos números, uma filosofia simples como o alfabeto, profunda e infinita como o verbo, teoremas mais completos e mais luminosos que os de Pitágoras, uma teologia que se resume contando pelos dedos, um infinito que se pode fazer conter na cova da mão de uma criança, 10 algarismos e 22 letras, um triângulo, um quadrado e um círculo, eis todos os elementos da Cabala. São os princípios elementares do verbo escrito, reflexo deste verbo falado que criou o mundo. Todas as religiões verdadeiramente dogmáticas saíram da Cabala e voltam a ela. Tudo o que há de científico e grandioso nos sonhos religiosos de todos os iluminados, Jacob Boehme, Swedenborg, Saint-Martin, etc., é tirado da Cabala. Todas as associações maçônicas lhe devem os seus segredos e seus símbolos. Só a Cabala consagra a aliança da razão universal e do verbo divino. Ela estabelece, pelo contrapeso das duas forças em aparência opostas, a balança eterna doente. Só ela concilia a razão com a fé, o poder com a liberdade, a ciência com o mistério.
Ela tem a chave do presente, do passado e do futuro. Para iniciar-se na Cabala, não basta ler e meditar os escritos de Reuchlin, Galatino, Kircher e Pico de Mirandola. É preciso ainda estudar e entender os escritores hebreus da coleção de Pistório, principalmente o Seferit Zira, depois a Filosofia de Amor, de Leão Hebreu. É preciso também estudar o grande livro de Zohar, ler atentamente, na coleção de 1684, intitulada Cabala denodata o trabalho da pneumática cabalística e da revolução das almas. Depois entrar ousada e corajosamente nas luminosas trevas do corpo dogmático e alegórico do Talmud. Então se poderá entender Guilherme Postelo, e confessar em voz baixa que, pondo de parte seus sonhos bem prematuros e muito generosos da emancipação da mulher, este célebre e sábio iluminado podia não ser tão louco como pretendem os que o não leram. Acabamos de esboçar rapidamente a história da filosofia oculta, indicamos as suas fontes e analisamos, em poucas palavras, os seus principais livros. Este trabalho só se refere à ciência, mas a magia, ou antes o poder mágico, se compõe de duas coisas, uma ciência e uma força. Sem a força, a ciência nada é, ou antes, é um perigo. Dar à ciência só a forma, tal é a lei suprema das iniciações. Por isso, o grande revelador disse, o reino de Deus sofre violência e são os violentos que o arrebatam. A porta da verdade está fechada como o santuário de uma virgem, é preciso ser um homem para entrar. Todos os milagres são prometidos à fé, mas que é a fé, senão a ousadia de uma vontade que não hesita nas trevas e caminha para a luz através de todas as provações e vendendo todos os obstáculos. Não repetiremos aqui a história das antigas iniciações, quanto mais eram perigosas e terríveis, tanto mais tinham eficácia, por isso, o mundo tinha, então, homens para governá-lo e instruí-lo. A arte sacerdotal e a arte real consistiam principalmente nas provas de coragem, da discrição e da vontade. Era um noviciado semelhante ao destes padres tão impopulares nos nossos dias, sob o nome de jesuítas, que ainda governariam o mundo se tivessem uma cabeça verdadeiramente inteligente e sábia. Depois de ter passado a nossa vida na investigação do absoluto em religião, ciência e justiça, depois de ter girado no círculo de Fausto, chegamos ao primeiro dogma e ao primeiro livro da humanidade. Aí paramos, aí achamos o segredo de onipotência humana e progresso indefinido, a chave de todos os simbolismos, o primeiro e o último de todos os dogmas. Entendemos o que querem dizer estas palavras muitas vezes repetidas no Evangelho, o reino de Deus. Dar um ponto fixo para apoio à atividade humana é resolver o problema de Arquimedes, realizando o emprego da sua famosa alavanca. É o que fizeram os grandes iniciadores que deram abalos no mundo, e só puderam fazê-lo por meio do grande e incomunicável segredo. Aliás, para a garantia da sua nova juventude, a fênix simbólica só reapareceria aos olhos do mundo depois de ter consumido solenemente os restos e as provas da sua vida anterior. É assim que Moisés faz morrer no deserto todos os que teriam conhecido o Egito e seus mistérios. É assim que São Paulo, em Éfeso, queima todos os livros que tratavam de ciências ocultas. É assim, enfim, que a Revolução Francesa, filha do Grande Oriente de Joanita e da cinza dos Templários, expolia as igrejas e blasfema contra as alegorias do culto divino. Mas todos os dogmas e todos os renascimentos proscrevem a magia e votam seus mistérios ao fogo ou ao esquecimento. É que todo culto ou toda filosofia que vem ao mundo é um Benjamim da humanidade que só pode viver dando a morte à sua mãe. É que a serpente simbólica gira sempre devorando a sua cauda. É que é preciso, para a sua razão de ser, a toda plenitude um vácuo, a toda grandeza um espaço, a toda afirmação uma negação, é a realização eterna da alegoria da fênix. Dois sábios ilustres já me precederam no caminho que sugo, mas, por assim dizer, passaram nele a noite sem luz. Quero falar de Volney Dupuis, principalmente de Dupuis, cuja imensa erudição só pode produzir uma obra negativa. Ele viu na origem de todos os cultos a astronomia, tomando assim o ciclo simbólico pelo dogma, e o calendário pelas lendas. Um único conhecimento lhe faltava, o da verdadeira magia, que contém os segredos da Cabala.
Depois passou nos antigos santuários como o profeta Ezequiel na planície coberta de ossos, e só compreendeu a morte, por não saber a palavra que reúne a virtude dos 4 ventos do céu, e que pode fazer um povo vivo deste imenso ossuário, exclamando aos antigos símbolos: levantai-vos, revesti uma nova forma e caminhai. O que ninguém, pois, pode ou ousou fazer antes de nós, chegou o tempo em que teremos a ousadia de ensaiar. Queremos, como Juliano, reconstruir o templo, e nisso não cremos dar um desmentido a uma sabedoria que adoramos, e que o próprio Juliano teria sido signo de adorar, se os doutores odiosos e fanáticos do seu tempo lhe tivessem permitido compreendê-la. O templo, para nós, tem 2 colunas, em uma das quais o cristianismo escreveu o seu nome. Não queremos, pois, atacar o cristianismo, longe disso, queremos explicá-lo e realizá-lo. A inteligência e a vontade exerceram alternativamente o poder no mundo, a religião e a filosofia lutam ainda nos nossos dias e devem acabar por concordar-se. O cristianismo teve, por fim provisório, estabelecer, pela obediência e a fé, uma igualdade sobrenatural ou religiosa entre os homens, e mobilizar a inteligência pela fé, a fim de dar um ponto de apoio à virtude que vinha destruir a aristocracia da ciência, ou antes substituir esta aristocracia, já destruída. A filosofia, pelo contrário, trabalhou para fazer os homens voltarem pela liberdade e a razão à desigualdade natural, e para substituir, fundando o reino da indústria, a habilidade à virtude. Nenhuma dessas 2 ações foi completa ou suficiente, nenhuma conduziu os homens à perfeição e à felicidade. O que sonha agora, sem quase ousar esperá-lo, é uma aliança entre estas 2 forças por muito tempo consideradas como contrárias, e temos razão de desejar esta aliança, porque as 2 grandes potências da alma humana não são mais opostas uma à outra do que o sexo do homem é oposto ao da mulher, sem dúvida. Elas são diferentes, mas as suas disposições, em aparência contrárias, só vêm da sua aptidão a encontrarem-se e a unirem-se. Não se trata nada menos do que de uma solução universal de todos os problemas? Sem dúvida, pois que se trata de explicar a pedra filosofal, o movimento perpétuo, o segredo da grande obra e a medicina universal. Taxar-nos um de louco como ao divino Paracelso, ou de charlatão como ao grande e infeliz Agripa. Se a fogueira de Urbano Grandiero está extinta, restam as surdas proscrições do silêncio ou da calúnia. Nós não as desafiamos, mas nos resignamos a elas. Não procuramos por nós mesmos a publicação desta obra e cremos que, se chegou o tempo de produzir-se a palavra, ela se produzirá por si mesma, por nós ou por outros. Ficaremos, pois, calmos e esperaremos. A nossa obra tem 2 partes. Numa, estabelecemos o dogma cabalístico e mágico na sua totalidade, a outra é consagrada ao culto, isto é, a magia cerimonial. Uma é o que os antigos sábios chamavam a clavícula, a outra, o que as pessoas do campo chamam ainda hoje o ingrimanço. O número e o assunto dos capítulos, que se correspondem nas 2 partes, nada tem de arbitrário, e se achavam indicados na grande clavícula universal de que damos, pela primeira vez, uma explicação completa e satisfatória. Agora, que esta obra vá aonde quiser e venha a ser o que a providência quiser. Ela está feita, e a cremos durável, porque é forte como tudo que é razoável e consciencioso. Elifas Levi.